Oi, gente! No vídeo de hoje eu tenho o prazer de conversar com a Josiane Bock. Josiane, obrigada. Camila, eu que agradeço o convite. Conversar com você. Simpatia. Obrigada. A Josiane é professora aqui da Unesp de Bauru, do Departamento de Psicologia. E o tema que a gente escolheu para o vídeo de hoje é o transtorno bipolar. Eu estava conversando com a professora porque hoje, não sei se é uma moda, não sei o que está acontecendo, mas a mudança de humor das pessoas, que a gente vai discutir se é natural ou não, tem gerado uma piadinha. Nossa, você é bipolar. Exatamente. Nossa, você ou tá triste ou tá feliz, você não sabe o que você quer. Para com essa bipolaridade. Então a primeira pergunta, professora, é essa. Qual que é a diferença de uma mudança de humor, que seria natural, que somos humanos, né, todos temos, para o transtorno da bipolaridade? É isso mesmo, Camila, né? Então, assim, esse pedido que apareceu, né, para você aí no seu canal, ele vem bem ao encontro aqui também da minha experiência com os alunos, a experiência que a gente observa socialmente, né? Então, circula-se essa ideia de que o indivíduo que tem o transtorno bipolar, ele é o cara do pavio curto, a pessoa que muda de opinião, né, que não sabe o que quer, de manhã tá de um jeito, à noite tá de outro. Bom, essa experiência, assim, do senso comum, ela tem um certo grão de verdade no que diz respeito a esse aspecto da imprevisibilidade do humor. No entanto, se a gente expandir isso, né, assim, pro campo da psicopatologia, né, do saber psiquiátrico, a gente vai ver que o que se entende por bipolaridade, né, é um transtorno bipolar, cuja diretriz, né, diagnóstica dele é dada por um certo curso temporal e uma alternância de estados depressivos e estados maníacos, né, que a psiquiatria chama de, as classificações oficiais, né, diagnósticas oficiais, melhor dizendo, chamam de episódios. Né? Esses episódios, eles são bem demarcados, né? Então a gente tem dois tipos de transtorno bipolar, né? É um humor elevado, expansivo, né, ou às vezes irritável, e um aumento da atividade e da energia psíquica e motora, né? Então a pessoa apresenta, né, também uma autoestima exagerada, um sentimento de grandiosidade, pode ser um excesso de autoconfiança, uma autoconfiança sem críticas, até mesmo pode chegar a níveis... como arrogante? Uma pessoa pode arrogante? ser, isso. O indivíduo pode se apresentar em alguns momentos como arrogante, uma vez que ele não consegue fazer uma crítica dele mesmo, e a fala aumentada, uma pressão por falar, a pessoa fica irritada quando ela é interrompida. É o centro das atenções. Exatamente. E necessidade de sono diminuídas, as pessoas dormem 3 horas e ficam bem, né? Um aumento muito grande do nível de atividade, esse é um critério, né, diagnóstico né? Um sintoma importante para ser levado em conta. Porque assim, isso leva as pessoas que estão na fase maníaca do transtorno bipolar a fazer uma série de coisas que elas não fariam habitualmente, como envolver-se em compras exageradas, compulsivas. A gente tem história de pessoas que venderam a própria casa quando estavam na fase maníaca. E ela não sabe o que ela está fazendo, professora. É inconsciente. Não é inconsciente no sentido que ela está fora de si, não se dá conta do que está fazendo. Ela sabe o que está fazendo, na medida em que ela se sente poderosa e capaz de tomar aquelas decisões. Mas ela não sabe no sentido de que o juízo crítico da realidade está um pouco comprometido. Ou seja, ela acha normal. Ela acha normal, ela não consegue medir as consequências da decisão naquele momento, mas ela está consciente, na razão que ela tem, na fase maníaca, ela acha que ela pode fazer aquilo. A pessoa se sente empoderada, então ela assume tarefas complexas como escrever um livro, um romance, mandar uma carta para uma autoridade pública dizendo que ela tem a solução para algum problema aí da nossa sociedade. Por isso que ela não admite, né, a patologia. Exatamente. Ela acha que isso é ótimo, que ela confia nela, que ela é portadora de habilidades, de talentos que normalmente ela não reconheceria fora da fase maníaca, né? E então o nível de atividade aumentado, disso isso é importante, e a pessoa também pode se colocar em situações potencialmente danosas ou dolorosas,
para ela, né? Como a pessoa é tímida, mas na fase maníaca ela pode conversar com estranhos por horas, né? Independente disso gerar um incômodo para o outro ou não. Não importa tanto o que ela está comunicando, mas a necessidade de ser ouvida, né? Às vezes se envolver em experiências sexuais descuidadas, direção imprudente, fazer coisas que depois ela em geral tende a se arrepender. E aí, essa é a fase do risco, né? Eu estava comentando antes da gente começar que existe um risco de suicídio grande também no transtorno bipolar, principalmente no tipo 1, né? E é importante, né, a família ter um acompanhamento familiar, né? Às vezes o próprio indivíduo não percebe ou não reconhece, né? Mas eu disse que há uma alternância de fases do humor, né? De alterações do humor, dos episódios do humor. Então ele é composto pelo episódio maníaco e pelo episódio depressivo. O oposto, então, na O oposto, exatamente, né? O transtorno ele acontece na polaridade do humor, num contínuo de extremo oposto do humor, que vai da euforia, isso que eu falei da fase maníaca, para o extremo oposto da disforia, da tristeza, do descontentamento, do vazio, né? Mas ainda preciso dizer que a fase maníaca ela pode durar de uma semana a mais que isso, né? Dura bastante. Pode durar bastante. Os episódios depressivos são o quê? O oposto disso. Então, humor deprimido, presença de tristeza, perda do interesse ou da capacidade de sentir prazer em atividades que antes a pessoa gostava de fazer, né? Curtia. E, além disso, diminuição do nível de atividade, presença de desânimo, cansaço, fadiga crônica, perda da energia, né? Às vezes pode estar presente também sentimento de culpa, inutilidade, sentimento de vazio, às vezes, né? Há alterações de algumas funções somáticas, como apetite, que pode estar aumentado ou diminuído no episódio depressivo. Peso, a pessoa ter ganho ou perda de peso sem estar fazendo dieta. E alteração do sono também. Pouco sono ou muito sono e hipersonia. Também comporta um certo risco de suicídio. Então esse é o bipolar tipo 1, né? Onde tem essa alternância aí, episódios maníacos e episódios depressivos. A fase maníaca ela é chamada de hipomania, né? Porque ela é um pouco menos severa que no transtorno bipolar 1, né? A hipomania, o episódio hipomaníaco, o que é? Ele é exatamente como se apresenta o episódio maníaco, só que com a diferença que ele pode durar menos dias, né? No mínimo 4 dias consecutivos ou mais. Ele pode ser mais curto, né? A hipomania pode ser mais curta. E ela não gera tanto prejuízo social, interpessoal. É menos intenso, então. Menos intenso, exatamente. E por isso pode gerar menos prejuízo para social, interpessoal. Talvez mais difícil de descobrir também, né, professora? Exatamente. Porque o diagnóstico do bipolar 2 é um pouco mais impreciso, um pouco mais difícil, porque a pessoa, inclusive, quando ela está hipomaníaca, ela se sente bem, ela de fato se encontra mais divertida, mais interessante. Sente prazer, né, de estar sente naquela prazer, situação. Exatamente. Ela que sabe que vivencia períodos onde ela está para baixo, onde ela está down, e daí ela se encontra melhor para cima, com humor melhor. Ela pode ter uma resposta social até melhor, as pessoas acharem legal, ela... né, que você tá, né? Fica sempre assim, né? Então Exatamente. Então, normalmente, na hipomania, o sujeito não procura ajuda, né? Ele não reconhece, ele tende a procurar um médico ou psicólogo quando ele está na fase depressiva. E aí, o bipolar 2, né? A gente está no 2, ele também, então, tem essa alternância da hipomania com o episódio depressivo. Com a diferença, então, de ser menos severo, de gerar menos dano, menos prejuízo. E o tipo 2 tende mais à cronificação, né? Porque aí não faz o diagnóstico, né? E ambas as formas geram sofrimento psíquico, né? Então, esse é um ponto importante aí.
E né? o bipolar, professor, ele consegue se estabilizar emocionalmente? Existe uma forma que ele vai conseguir? Porque às vezes a pessoa acha que não vai sair disso, que não vai conseguir, ou ela vai estar sempre eufórica ou depressiva. Ela consegue chegar no equilíbrio? Sim, mas não sozinho, né? Com ajuda profissional, então tem tratamento, né, Camila? Normalmente o tratamento é medicamentoso, tem uma boa resposta no transtorno bipolar, né? Então precisa ter uma avaliação psiquiátrica junto. E o tratamento pelas psicoterapias, né? O tratamento pela fala. Então pode sim produzir boas respostas, né? Então tem como a pessoa encontrar aí uma equação onde ela não vai ficar oscilando tanto, né? Mas voltando então no comecinho lá, né? Então a gente saiu daquilo que era a experiência do senso comum, né? Então bipolar não é aquela pessoa que não sabe o que quer, muda de opinião demais, né? Mas é realmente uma patologia, ela gera um sofrimento psíquico. Esse costuma ser um traço que distingue assim das nossas flutuações de humor que a gente tem no dia a dia, que é natural. É importante falar, porque às vezes a pessoa não quer aceitar sentir isso, mas é normal, todo mundo sente. Exatamente. Essa vida, nossa rotina, correria, não tem é que isso correr, que vai causar, estamos né? acelerados, né, de fato. Agora sim, tem que ficar atento quando há a presença do sofrimento psíquico, né? A pessoa está sofrendo, né? Ou às vezes ela não percebe, mas o familiar percebe, quem está perto, pode gerar sofrimento para quem convive com o bipolar. E para a gente encerrar, professora, que a gente tem que prestar atenção no que faz você sofrer e também no nível, né? Também não é assim, às vezes a gente passa por uma situação ruim, a gente vai sofrer e vai passar. Exato. Agora o bipolar não, ele é diferente, ele oscila o tempo inteiro, né? Exatamente. E eu acho que finalizar tentando dizer qual é uma diferença importante a ser observada é que às vezes a pessoa com o transtorno, ela chega num nível de comprometimento funcional muito grande, de não conseguir mais ir trabalhar, perder o emprego, ou não conseguir se manter no emprego, ter que abrir mão de um projeto que foi sonhado por muito tempo, não conseguir estar com os seus próximos que ela ama, né? E, enfim, colocar-se em risco, né? A gente tem situações de pessoas que fizeram financiamentos enormes, sendo que, enfim, não tinha condições de assumir compromissos incompatíveis com a sua realidade. Aí isso tem uma dimensão de seriedade, né? E necessidade de uma atenção clínica. Obrigada, professora. Eu adorei. Eu que agradeço. Muito bom falar com você sobre esse assunto. Eu também. Espero que você tenha gostado do tema e preste atenção. Oscilação de humor, como a gente falou, é normal, todo mundo passa. Não se culpe por isso, por favor. E eu continuo com a professora Josiane, a gente vai gravar mais um tema que você também vai gostar. Comenta aqui o que você achou. Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo.